A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Gente, tudo jóia? Chegamos, hein? Chegamos com a nossa edição Blumenau na Graça. Bem-vindo você de perto, bem-vindo você de longe. Eu sei que temos aí um grupo que acompanha de regiões bem diferentes dessa que nós estamos, que é o sul do país, Blumenau, e mais específico o bairro Garcia. Sejam todos bem-vindos. Inclusive, se você pode, por gentileza, escreva ali no nosso Zap Pastoral de qual região você vai nos acompanhando. Você pode fazer essa gentileza? Quero muito essa via de mão dupla, não é verdade? E se pode ainda, me escreva o quanto essas mensagens, ou já a de hoje, te tocou ou está te tocando. Tudo bem? A mensagem de hoje, amigo, foi gravada no dia 26/6/2022. E o tema da mensagem foi um dia de fortes emoções, de muitas emoções. Você entenderá ao longo da mensagem do que é que se trata, tá bom? E saiba você que todas as mensagens exibidas aqui na nossa TV, gentilmente eu deixo disponível tanto no canal do YouTube, quanto também em uma página na internet. É só você procurar por prsodré.com/Nossa TV. Simples assim, todas, absolutamente todas estão disponíveis lá. Se algum dia, eventualmente, você ligou e pegou pela metade, pegou um pedaço, ou deseja rever, deseja compartilhar, é uma dica que eu tô te dando, tá bom? Vamos para a mensagem de hoje, um dia de fortes emoções. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Diz, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Louve mesmo Marilene, louve mesmo Irde, Marilene, Sérgio, Neuza, Márcia, todos juntos louvem. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Vamos juntos! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas diz, aperta as palmas e a voz. Firme nas promessas de Jesus, oh glória! Assim tem que ser, irmão. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme
firme nas promessas de solta a voz você. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas. Repetindo a última estrofe, vamos juntos? Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus e vem com força. Firme, firme. Bem-vindo, irmão Isaltino. Bem-vinda, irmã Altina. Deus abençoe, irmão Jairo e outros mais. Sim, firme nas promessas. Agora para terminar o hino, hein? Com força, vem. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vai terminar. Firme nas promessas de Jesus. Agora vai. Firme nas promessas de. E aplauda ao Senhor, irmão. Siga firme, viu? Evangelho de João é aquele mais perto de Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, o capítulo é o 11. Tudo bem. O personagem nosso principal de hoje, irmãos, é um homem chamado Lázaro. Eu imagino que muitos aqui já ouviram falar de Lázaro. Lázaro é aquele que estava enfermo, a enfermidade era tão séria que as suas irmãs correram pedindo ajuda de Jesus. A enfermidade era muito séria e elas então procuraram reforço, procuraram a ajuda de Jesus. Ao longo do texto tem alguns mistérios que vamos meditar, mas ocorre que quando Jesus chegou para poder visitar aquela família, ele já não estava mais enfermo, ele já tinha morrido, a doença era séria, ele já tinha morrido, mas Jesus, mesmo nesse contexto de luto, não deixou de visitar aquela família, não deixou de levar uma palavra de bênção para aquela família. Bom, nós vamos ler para relembrar a história, e eu vou lhe trazer dentro da leitura 2 ou 3 pontos que vale a pena você grifar, vale a pena você anotar, porque é Deus falando com a gente. Verso 1 diz assim: estava então um enfermo, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã, que sabemos que é Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Para que por um instante, então, a família agora já está completa. Imagino que você já tem de cor. A Bíblia cita o nome de 3 da família. Quais eram, irmãos? A Marta, a Maria e o Lázaro. A Bíblia cita esses 3 nomes. E segundo a Bíblia, essas irmãs tinham, portanto, seu irmão enfermo. Pediram ajuda de Jesus. E a Bíblia ainda declara, eu acho isso precioso, de que Jesus tinha carinho por essa família. Se você observar o verso 5 outra vez, lá está escrito que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e Lázaro.
Isso, irmãos, é muito bonito você ter também em mente. Não é porque você vive uma situação difícil, não é porque eventualmente você está passando por um momento difícil, que o Senhor deixou de te amar. Pelo contrário, Ele te amou e ainda continua te amando. Não permita um momento difícil, não permita uma crise, não permita uma situação complicada tirar do teu coração do quão amado você é por Deus. O texto central de toda a Bíblia é o amor. É só você lembrar do Evangelho de João 3, verso 16, é o texto central de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que não pereça, que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. É o verso principal de toda a Bíblia. E qual é a palavra-chave? É o amor. Ele nos amou e continua nos amando. Então ninguém aqui, irmãos, eu falo isso debaixo da inspiração, ninguém aqui seja enganado pelo maligno. Não importa para onde você tenha ido, não importa o que você tenha feito, eu não estou massageando a questão do pecado, mas o que importa é que Deus continua te amando. Deus continua me amando, te amando, nos amando. E você diga glória a Deus, né? Aí no verso 7 e no verso 8, nos traz ali uma lição poderosa também, não é? Então, Jesus disse aos seus discípulos, no verso 7, vamos outra vez para a Judéia. E então disseram-lhe os discípulos, Rabi, que quer dizer mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? O que é que esse texto diz? Se você voltar um capítulo, estamos no 11, se você voltar para o capítulo 10, à altura do verso 28, por exemplo, você verá que Jesus esteve há pouco tempo, de fato, naquela região, naquela aldeia, naquela localização. E essa última visita de Jesus não foi muito boa, não. Ele não foi muito bem recebido. Ele estava falando a respeito das coisas celestiais, e ele ainda estava falando que ele e o Pai eram um. Ele estava falando a respeito das coisas do céu, e as pessoas não interpretaram isso bem, não. Acharam que ele estava blasfemando, achava, expressão que a Bíblia usa, de que ele estava se fazendo Deus. E de fato, né, o verbo estava entre nós, como diz lá no Evangelho de João, ele era o próprio Deus. Mas qual é a lição que nós precisamos ter no coração? Aqueles que o ouviram, pegaram pedras no chão e queriam apedrejar Jesus, queria jogar pedras em Jesus, queria, em aspas, já matá-lo, queria já paralisar o ministério de Jesus. Não tiveram sucesso, como nós sabemos. E então Jesus está dizendo, eu vou voltar para lá, eu vou voltar para aquele vilarejo. Por quê? Porque o meu amigo, qual era o nome do amigo? Qual era o nome do amigo? O meu amigo Lázaro, ele está enfermo, eu preciso voltar naquela vila, eu preciso voltar no meio daquele povo, mesmo que um dia tentaram me tacar pedra, eu preciso voltar. Aqui, irmão, uma lição que Deus trata comigo e creio que vai tratar contigo também. Voltar onde um dia quiseram tacar pedra. Voltar em um assunto que um dia te machucou. Voltar a tocar em um assunto que mexeu com você, te prejudicou. É mole não, irmãos. É você cutucar ferida. É você arrancar aquela casquinha que já está se formando para sarar. Jesus disse, eu vou voltar para aquele vilarejo. Eu ainda tenho uma missão para cumprir lá. Os discípulos, querendo impedi-lo, disseram, mas Senhor, lá o Senhor não foi bem-vindo. O Senhor não recorda que eles queriam matá-lo? O Senhor não recorda que eles pegaram até pedras para vir contra o Senhor? O Senhor não recorda disso? Mas Jesus falou, eu preciso, eu tenho uma missão, eu não vou abandonar o meu irmão, as pessoas lá precisam de mim. Não é a lição principal hoje, irmãos, mas é uma boa reflexão.
Às vezes aquele lugar que te feriu, quem sabe você um dia terá de voltar lá. Aquela palavra, ou aquele desentendimento, ou aquela pessoa que se tornou um desafeto teu, talvez um dia vocês terão que voltar a se falar face a face. Sabe por quê? Não adianta se esconder. Filhos que porventura estão sem falar com os pais há vários anos, não adianta se esconder. Marido que eventualmente já está dormindo de costas para a mulher há um bom tempo, não adianta se esconder. Como diz no ditado, não adianta tapar o sol com a peneira, isso precisa ser resolvido. Não adianta fugir, não adianta fazer de conta que isso não é com você, é um assunto que precisa ser tratado. Amém, gente? Jesus voltou naquele lugar? Sim ou não? Voltou naquele lugar? Voltou. E naquele lugar ele ainda operou milagres. Olha que coisa linda, irmão. Você quer saber que reatar relacionamentos, corrigir mal entendido, gera milagre, irmão? Diga amém? Gera milagre. Então, em vez de simplesmente bloquear no Zap, em vez de simplesmente bloquear na rede social, não quero mais saber, quem sabe você encarar aquela situação, quem sabe até lavar roupa suja, gerará milagre. Não sei para quem vale, não é a lição principal, mas eu considero muito oportuno isso. Não fique fugindo, porque o fugir não vai resolver os problemas. Mas continua a leitura, verso 11. E então Jesus falou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Eu abro parênteses, já que o texto fala sobre luto, vamos investir aqui um pouquinho, não muito, mas um pouquinho do culto falando do luto. Na visão de Cristo, a morte não é o fim, irmãos. Na visão celestial, a morte não é o ponto final, é no máximo uma vírgula. Lázaro tinha morrido, como nós sabemos, isso é fato. Mas Jesus falou que ele estava o quê, irmão? Estava dormindo. Então, na visão celestial, quando os servos do Senhor adormecem ou morrem, eles estão dormindo. Não é o fim da linha, é no máximo uma vírgula. E um dia, com a graça do Senhor, eles despertarão. E o fôlego nunca mais vai se acabar, porque de acordo com a Bíblia, desfrutarão de fôlego eterno. Oh glória! Desfrutarão do paraíso, da vida eterna. E você diga amém, Jesus. E lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, nada disso haverá. Vai ser só alegria nos céus com o Senhor. Então, uma boa palavra de conforto, com certeza todos aqui já perderam pessoas queridas. Uma palavra de conforto é que a pessoa ali, ela adormeceu. Para nós é duro, claro, porque rompe um laço. É um filho, é um pai, é uma mãe, ou sabe lá quem mais. É claro que vai gerar o luto, é claro que vai gerar a dor. Mas uma boa forma de você ser anestesiado, ser consolado, ser confortado, é entender que aquela pessoa está dormindo. E que um dia, com a graça do Senhor, ela despertará e despertará para o fôlego eterno. Diga amém, gente. Que mais? Verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a mesma coisa repetiu a sua irmã no verso 32. Se tu estivesses aqui, meu irmão não
teria morrido. Então vamos entendendo. Havia, irmãos, uma crendice popular, divulgava-se isso, de que até 3 dias a alma poderia voltar. Até 3 dias a pessoa poderia reviver, poderia voltar para o corpo e voltar a ter vida. Então Jesus chegar lá, em qual dia que ele chegou? No 4º dia, era como se dissesse, não adianta mais. Era como se dissesse, o Senhor chegou tarde demais, nem para chegar ontem, nem para chegar nos 3 dias, Jesus chegou no 4º, e elas desconsoladas diziam, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Repito, por essa crendice. Tanto que quando Jesus foi lá no sepulcro, mandou tirar a pedra, diz a Bíblia que a Marta mais uma vez disse, Senhor, já cheira mal. Você pode lembrar do texto? Já é, ela cita de novo, já é de 4 dias. Mais uma vez dizendo que não havia mais esperança. Então, irmãos, com essas informações, você já vai entender o tema da mensagem. E você que tem hábito de anotar, por gentileza, continue com esse bom hábito. O tema da mensagem de hoje eu digo, um dia de fortes emoções. Repito, um dia de fortes emoções. Marta, Maria, chorosas toda a vida, vivendo luto. O vilarejo em que elas moravam, cheio de pessoas que vieram poder então confortá-la pela dor, pelo luto que estava enfrentando. Uma situação terrível. E quando Jesus chega, elas em aspas ainda descarregam em Jesus uma insatisfação. Bonito, né? Chegar no 4º dia. Como quem diz, o Senhor dizia que amava a mim e a minha família, mas por que o Senhor não chegou antes? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde algo muito lindo para ela, olha bem, versículo 23, Jesus respondeu, teu irmão há de ressuscitar. Verso 26, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Diga amém, gente. Então, ela desconsolada, como eu te falei, qual é o tema da mensagem? Um dia de fortes emoções. Então, fragilizada ao extremo, irmão, achando que não havia mais jeito para aquele caso, já tinham chorado muito a morte de seu irmão, já estavam desconsoladas, já haviam sepultado, como o texto diz, já havia sido sepultado e já era o 4º dia, então já não havia esperança, vai ver, já não havia nem mais lágrima para chorar. E Jesus chega naquele dia de fortes emoções, naquela situação de luto, e diz para elas, teu irmão vai ressuscitar. Mais uma lição bonita de Deus para nós, irmãos, é saber que Jesus visita o nosso luto. Jesus visita os nossos dias de fortes emoções. Jesus visita aqueles dias que parece que está num negrume muito grande. Trevas, parece que ninguém nos entende. Parece que é o nosso fim. Jesus visita o teu luto. Jesus esteve com aquela família. Jesus foi lá, em aspas, prestar sua solidariedade. E não apenas sentir a dor, como também estender a mão amiga. Aí veja mais adiante, no versículo 26, que nós já lemos, eu repito, todo aquele que vive e crê em mim, o que diz o texto? Nunca morrerá. Mais uma vez ele dizendo, que aqueles que morrem no Senhor, na verdade eles estão
dormindo, não vai conhecer a morte. Pastor, quer dizer que eles não vão morrer? Não é isso, eles não passarão pela morte eterna. Eles não passarão pela morte eterna, porque o fechar dos olhos aqui, o findar do fôlego aqui, não será o final da linha, como já falei, será uma dimensão maior e melhor, que é a vida eterna. Aí que mais? Versículo 33. 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Lê comigo 35, vamos lá? Jesus chorou. Mais uma vez, Jesus chorou. Irmão, irmão, vamos ver se você está atento. Alegra o pastor uma hora dessa, por gentileza. Qual é o tema da mensagem, irmão? Um dia de fortes emoções. Irmão, olha, era Marta chorando, Maria chorando, convidado chorando, povo judeu chorando, a aldeia chorando. Aí chegou Jesus no quarto dia. A esperança é que até o terceiro teria jeito. Jesus chega, e quando Jesus chega e vê a situação, o que ele faz? Chora também. Para você entender essa mensagem, de que esses dias de fortes emoções existem. E eu abro parênteses, irmãos, para, desmistificar algumas coisas. Chorar não significa falta de fé. Chorar não significa que você é fraco. Já vi casos, irmãos, até em velório, alguém dizendo: chora não, suprimindo os sentimentos. Chora não, que é isso? Sorria. Tá certo, eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas aquele choro é o choro da separação, aquele choro é o choro da saudade, aquele choro é o choro de sentimento. Entende, sim ou não? Não vejo problema nisso. Claro que o problema é você permanecer, que o luto te derrube o resto dos dias, aí também não. E o mais lindo, irmão, é que Jesus chegou ali, Jesus era Deus, Jesus chegou ali e não se diminuiu em chorar. Não diminuiu Jesus em nada em chorar. Pelo contrário, ele estava demonstrando sentimento. E a Bíblia ensina, você deve conhecer Romanos 12:15, põe na tela por favor. Romanos 12:15 diz claramente uma declaração dos céus para nós: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É a palavra nos dizendo, irmão. Não é nenhum problema você ser humano, já tratamos disso em uma outra mensagem que levou esse título, ser humano. Esse às vezes é o problema de muitos relacionamentos, irmãos, de pessoas que não são verdadeiras, de pessoas que não demonstram verdadeiramente o que sentem. É a mulher querendo se mostrar forte demais, e vai ver, está arriando, mas diante do marido, ela se mostra que está tudo bem. Errado. Por isso que chega ao cúmulo do estresse, por isso que estoura, por isso que do nada toma decisões seríssimas na vida, a ponto de assustar até o cônjuge, e pensar: caramba, pensava eu que o nosso casamento era muito bom, pensava eu que a gente estava tudo muito bem, cheguei em casa, exemplo, né, irmão? Tinha lá o bilhete: voltei para casa de mamãe. Por quê? Porque a pessoa vai recebendo, entende o que eu estou dizendo? Ela vai recebendo essa carga emocional, mas ela não é honesta para colocar para fora. Isso não é bom. Tem que ser
honesto, verdadeiro. É o chorar, a expressão do sentimento, que chore. É o sorrir, a expressão do sentimento, pois que sorria, e sorria de doer a barriga. Não esconda as emoções, isso é mal, isso é prejudicial. E não espere o dia do luto chegar, para dizer que o ama, para dizer que queria isso, para dizer que queria aquilo, ou para liberar uma palavra de perdão. Me perdoe dizer, aí já é tarde demais. Libere as emoções, até nas questões sagradas. Às vezes tem gente que é tão contido, me perdoe falar assim, na época que servia a pá virada, meu Deus, como era eloquente, como era destemido, como era, em aspas, sem vergonha. Alguns homens colocavam salta-agulha de 10 centímetros e ficava ali saltando 3 dias de carnaval. Aí hoje para um louvor a Deus é contido, bater palma é uma luta. Entende o que eu estou falando? Não está certo, meu Deus, o Senhor lhe alcançou, o Senhor regenerou você, o Senhor alcançou sua vida, louvado seja o nome do Senhor, amém gente? E não tem problema nenhum você dar os seus glórias daí não, viu? Tem problema nenhum não, você pode ir aquecendo a tua alma e glorificando a Deus daí. Você da internet a mesma coisa. Então vai lá, no versículo 35, mais uma vez eu leio, Jesus chorou. Que dia intenso, hein, irmãos? Que dia de fortes emoções. Só que é claro que Jesus não ficou apenas na questão do choro. Se você saltar para o verso 40, verá o que Jesus falou nesse dia de fortes emoções. Ele falou para aquela família que vivia o luto: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Verso 43, e clamou com grande voz. O que ele clamou, gente? Lázaro, vem para fora. O comecinho do 44, e o defunto saiu. Diga daí, e o defunto saiu. Vamos juntos, e o defunto saiu. Diga amém, gente. Então Jesus visitou, vamos lá, um dia de fortes emoções. Jesus visitou aquele dia. Jesus visitou um dia de fortes emoções. Eu acho isso tão incrível, irmãos. Jesus visitou. E não visita só Lázaro e sua família, não. Visita a sua também. Visita você também. Um dia que talvez as emoções estejam à flor da pele. Um dia que eventualmente você esteja até desanimado, pensando em fazer até besteira. O bom Jesus, ele visita você também. E te dá aquela força para se levantar. E dá de volta, mesmo em um dia de fortes emoções e luto, te dá de volta a alegria para viver, a alegria de viver. E Jesus trabalhava nessa questão da incredulidade. Jesus, se comovendo com a família, reforçou: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Aí, para completar o assunto, salta para o capítulo 12, comentamos o 10, lemos o 11 e completamos no 12, o versículo é o 9, Evangelho de João 12, 9, vai aparecer na tela também. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver quem, gente? A Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Olha o 11, irmãos. Porque muitos dos judeus, por causa dele quem, gente? De Lázaro.
por causa dele, iam e criam em Jesus. Diga daí, uau! Irmão, que incrível! Olhe adiante, feche a Bíblia um instante. Então aquilo que era um dia de fortes emoções, aquilo que foi luto, aquilo que foi tristeza, aquilo que foi dor, aquilo que foi luto para aquela família, uma vez Jesus vindo, visitando aquela família, chorando, se compadecendo, vivendo e notando a dor daquela família, eu acho isso incrível nas palavras de Jesus. Ele mesmo tendo a resposta para todas as coisas, ele sensibilizou com a dor daquela família, irmão. Isso é um puxão de orelha para quem não se sensibiliza mais. Se para você vai tudo muito bem, obrigado, amém, mas seja e esteja sensível à dor alheia. Vai ver o patrão, a realidade é outra. Vai ver se administra, meu Deus do céu, muito dinheiro. Mas a realidade, quem sabe lá de um funcionário, é outra. Entende o que eu digo? Essa sensibilidade nós não podemos perder. Os dois maiores mandamentos da Bíblia são: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Aí agora eu completo a mensagem. Lázaro passou a ser, em aspas, o diploma do nosso Cristo. Quando as pessoas iam em busca de Lázaro, quando viam Lázaro Vivinho da Silva, confirmavam o ministério de Jesus. Lázaro se tornou a prova viva que Jesus faz milagres. Amém, gente? Ele se tornou uma semente viva, uma prova viva de que Jesus era e é poderoso. Se a mensagem terminasse aqui, ficaríamos pensando só no Lázaro, né? Oh, Lázaro, Lázaro, Lázaro. Tudo bem, realmente, ele se tornou um outdoor do milagre. Mas não vamos parar em Lázaro, não. Vamos trazer agora para nós. Seja você também uma prova viva de que Deus é real. Seja você também uma prova viva de que o céu ainda responde orações. Seja você uma prova viva para os filhos, para o cônjuge, para o vizinho, para o patrão, para o funcionário, ou sabe lá qual outra direção, de que o céu existe. Que você seja uma semente viva disso. Quando alguém cruzar o teu caminho com chacotas, dizendo: esse negócio de igreja, isso aí é coisa ultrapassada, esse negócio de fé, isso aí é tudo conversa de pastor, você vai, epa, e nem por ordem do pastor não, mas por experiência, epa, ó, você tem suas razões, você tem seus motivos, eu respeito sua opinião, mas agora você dizer que Deus não existe, aí é demais. Senta um instantinho, senta que lá vai história. Aí você começa a contar um pouco da tua história. Amém, gente? Você vai contando tua história. Você vai mostrando para ele as experiências que você teve já com o teu Deus. Você vai dizendo os livramentos, as vitórias, as conquistas. O dia de lágrima transformado em sorriso. Porque a Bíblia diz que o Senhor converterá a tua tristeza em dupla honra. Amém, gente? A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer. E vai. Ao final, sem saber, você estará ganhando uma alma para Jesus. E não é só citando 30 versículos bíblicos não, irmão. Mas é você sendo uma semente viva de que o Senhor é bom. Palavra de Deus para nós. E você aplauda ao Senhor, irmãos. Oh, glória! Bem forte ao Senhor. Coloca de pé um instante. Quero orar por você, irmão. E oro. E a minha oração é essa: seja você uma prova viva também de que o Senhor é bom, de que o Senhor responde às orações, de que o Senhor está entre nós, de que mesmo que você esteja vivendo dias de intensas emoções, para não dizer dias difíceis,
Mesmo que você esteja com motivo para estar triste, cabisbaixo ou vivendo luto como aquela família, Jesus visita o seu luto. Repete isso, irmão. Jesus visita o seu luto. Jesus é sensível à sua dor. Repete isso também. Jesus é sensível à sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. Amém, gente? Ele sabe. Fecha os teus olhos, por gentileza. Oh, aleluia! O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sejamos nós, cartas vivas de Cristo. As experiências que você teve e tem com o céu serão um diploma de que o céu é verdadeiro. Você se tornará um testemunho vivo, como Lázaro se tornou. E a Bíblia diz que muita gente passou a crer em Jesus por causa disso. Perceba a importância dele voltar para aquela aldeia. Perceba a importância dele voltar para aquela aldeia. Não sei a quem serve, mas fugir de alguns casos mal ou não resolvidos não é bom. Não é bom. Ah, grande Deus, ajude-nos, ajude-nos, ajude-nos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. De novo, está chorando porque se você tem um Deus, aleluia, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está. Aleluia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Vamos do início, vem junto. Tá chorando porque, oh glória, se você, Senhor, enxugará dos teus olhos toda lágrima de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia! Não chore, quem cuida de você não dorme. Fortes emoções, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Solte a sua voz, servo de Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente.
Levanta o teu servo, Senhor, aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Sua vez, sua voz, não chore. Quem cuida de você não vai. Oh, glória a Deus. Jesus foi, visitou a dor daquela família. Oh, aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Levante a mão por gentileza. Jesus visitou a dor daquela família. Aquele dia de fortes emoções, aquele dia de luto. Jesus visitou a dor daquela família. Jesus se sensibilizou com a dor daquela família. E ele lá chegou e deu a palavra de ordem: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. E o defunto saiu. Senhor, não sei qual é a dor, não sei se há uma dor que este amigo está enfrentando. Quem sabe de ordem matrimonial, financeira talvez, doença da família, ou como diz o texto, o luto, a dor de uma perda recente, repentina, a dor de uma separação. Meu Deus, traga força para este irmão. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Traga força para este meu irmão. Talvez ele está passando por ano, mês, semana, ou o dia de hoje foi carregado de fortes emoções. A exemplo de Jó, repetidas emoções drásticas ele teve certa vez, mas em tudo isso ele se fortaleceu no Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã. Seja os de casa, seja os que visitam, seja os que receberam a mensagem à distância. A tua mão os alcança em nome de Jesus. E eu mais uma vez digo: Jesus, ele sensibiliza com a tua dor. Jesus visita o teu luto, visita e visita mesmo. E não apenas para passar a mão na cabeça, mas para aquecer teu coração outra vez, fazer milagre. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou dizer, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Oh Senhor, guarda isso, irmão. Deus visita o teu luto. Deus sensibiliza com a sua dor. Obrigado, Senhor. Se eventualmente algum dos meus irmãos estão passando por uns dias semelhantes a esse, dias carregados, intensos, de fortes emoções, visita o meu irmão, a minha irmã, e fortaleça o coração dele, e que tão logo ele se torne prova,
testemunhal de que o Senhor é bom, de que o Senhor ainda em pleno 2022 responde orações. Seja você uma prova viva desse grande amor. E você diga amém. E aplauda o Senhor, irmão. Se você deseja guardar assim de uma forma resumida, que dia intenso, hein? Que dia intenso. Não foi mole não, mas o Senhor visitou o luto daquela família. O Senhor visitou a dor daquela família. E não apenas visitou para colocar a mão na cabeça, como para consolá-los, fortalecê-los e ainda gerar um milagre. Que coisa linda, né? Deus é bom. Bom, quanto a você à distância, aqui eu vou dar sequência ao culto, logo mais vamos terminar a transmissão. Mas se eventualmente você diz, pastor, se eu estivesse no templo agora, eu iria ofertar, eu iria dizimar como eu costumo fazer. Pois é, se é seu caso, vá aparecendo aí na tela como fazer isso, tudo bem? Você printa a tela, tira ali uma foto da tela, você já leva a chave Pix, que a modalidade é e-mail, como você vai vendo aí na tela, tá bom? Aí uma vez feito, qualquer aplicativo da sua preferência, o banco da sua preferência, vai gerar para você o recibo da sua transação, não é? Esse recibo gerado, por gentileza, mande para o WhatsApp que está aí na tua tela, que carinhosamente eu chamo ele de WhatsApp pastoral. Através dele você pede as orações, recebe os comunicados da igreja, como fica sabendo, inclusive quando estivermos ao vivo, tá bom? Aí mande por gentileza. De cá eu digo Deus te abençoe, de cá eu digo que nada te falte, é a minha oração. Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo ao Senhor, Deus te abençoe. Eu acho a história de Lázaro encantadora, né? Quantas lições nós temos dentro dessa história. Jesus visitou a dor daquela família. E Jesus não só visitou, como tirou a dor daquela família. Puxa vida! E foi no quarto dia, como nós falamos, né? Além das expectativas humanas. Quando estava tudo perdido e quando todas as fichas se esgotaram, lá foi o nosso Cristo. Puxa, que incrível! Jesus chorou vendo aquela circunstância. Puxa, que incrível saber que nós temos um Senhor que se compadece de nós, que sabe das nossas fraquezas, que sabe dos nossos pontos fracos e se compadece nelas. Como o texto diz de Romanos, né? Alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Bom, a mensagem já falou por si, mas eu me encanto com essa história. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por essas preciosas lições. Ah, que dia de fortes emoções teve aquela família, tantos chorando, quantas lágrimas derramadas, até o momento em que receberam o Cristo e pensaram que nada mais poderia ser feito. Pai, visita também as nossas tristezas, lágrimas, desgosto, todas as situações de luto, todas as situações de dificuldade. Visita sim, Senhor, e com tua mão forte nos ajude a superar, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada amigo que me acompanha agora e que a tua palavra, que a tua graça os alcance com muito poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, amigo, Deus te abençoe, viu? Vou encerrando o nosso encontro por hoje, mas ele pode ser continuado ainda pelas plataformas digitais. Se você ainda não sabe, repito, que todas elas ficam disponíveis nesse endereço que eu deixo aí na sua tela, tá bom? prsodré.com/nossa TV. E se desejar, elas estão postadas lá no canal do YouTube. Tudo bem? Aí você até faça uma visita, veja outras mais, algumas até retrô, algumas os famosos TBTs, né? Relembrando outras e outras mensagens de mais tempo, inclusive de clipe hit, tenho algumas lá. Que o Senhor te abençoe, viu? Fica na paz, até a próxima.
A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.